Olá! Nesse vídeo nós vamos ver alguns exemplos de e-mails escritos por alunos e endereçados a professores ou técnicos administrativos. O e-mail é um veículo de comunicação pouco usado pela geração que tem de 18 a 20 e poucos anos de idade, mas muito usado na universidade. Esses exemplos servem para você aprender o tom da mensagem e se inspirar para escrever a sua própria mensagem. Eles são sugestões, eles não são normas. Vamos lá? Primeiro caso. Mensagens para alguém que você não conhece, nem pessoalmente, nem por videochamada. Então, nesse caso, você será formal e precisará se identificar. Vamos a um caso de contato com um docente em busca de orientação de pesquisando desde o primeiro dia, PDPD. Olá, professor Marcelo, como vai? Sou ingressante da UFABC e gostaria de discutir com você a possibilidade de uma orientação de PDPD. Aqui o aluno já se identificou e já disse a que veio. Ele segue. Tenho grande interesse por sua área de pesquisa, porém ainda não delimitei suficientemente o escopo do trabalho. Por enquanto, sei que seria muito motivante para mim desenvolver uma pesquisa sobre o tema da economia sustentável. Aqui, o aluno deixa claro que conhece as áreas de pesquisa desse docente e também reconhece que ainda não delimitou o trabalho, o escopo do trabalho. Ele sabe que quer fazer algo na grande área da economia sustentável e precisa da orientação justamente para definir um tema. Seguindo, ficarei muito agradecido se pudermos conversar, no horário que lhe for mais conveniente, sobre a definição de um tema mais específico e bibliografia preliminar para um projeto de PDPD. Então, o aluno se coloca à disposição de ler, ele pede uma bibliografia. E ele se despede de uma forma muito correta, sóbria, formal. Atenciosamente, Lucas Pereira. Vamos agora a um exemplo em que o aluno escreve para uma técnica administrativa a respeito de orientações sobre contagem de crédito e montagem da grade de disciplina, que na UFABC é feita pelo aluno. Há poucas disciplinas obrigatórias e muitas disciplinas de opção limitada e livres. Cara senhora Natália, meu nome é Lucas Pereira, meu RA é 12345678 e escrevo-lhe para solicitar uma consulta a respeito do planejamento da minha grade de disciplinas. Consultei o website da DEAT e verifiquei que este tipo de orientação é oferecido para alunos que queiram entender melhor o sistema de matrículas e contagem de créditos na UFABC. Desde já, agradeço sua atenção. Lucas. Olha só, ele pode assinar Lucas porque ele já falou que o nome completo dele era Lucas Pereira e até já passou o registro de aluno dele. Isso é muito importante quando você está se correspondendo com alguém dos setores da administração da universidade. E ele explica que ele inclusive já olhou o website da DEAT. Portanto, ele conhece os serviços que são oferecidos por essa divisão. Vamos agora a exemplos em que fica ainda mais claro no texto do e-mail o quanto o aluno já pesquisou sobre o PDPD que ele quer fazer. Ele contacta o professor já sabendo especificamente quais são os projetos de pesquisa desse docente. Alguns docentes orientam sempre em temas que estejam dentro de um grande projeto de pesquisa que o docente desenvolve. Outros docentes aceitam que você proponha um tema para fazer uma pesquisa. Nesse caso, então, veja como o aluno se endereça a um professor que tem esse grupo de pesquisa.
Cara professora Paula, meu interesse em astrofísica levou-me à leitura de seu artigo sobre chuva de meteoros orionídeos e eu gostaria de participar do seu grupo de pesquisa como estudante do projeto PDPD. Poderíamos conversar sobre os requisitos do pré-projeto de pesquisa? A data de submissão de propostas para o edital PDPD 2021 é... E ele pôs a data. Atenciosamente, Lucas Pereira. Olha que ótimo essa mensagem. Ele conhece como funciona a organização de uma pesquisa. Uma pesquisa acadêmica muitas vezes é desenvolvida por um grupo de pessoas. Então, aqui ele notou que ele não vai se endereçar ao professor solicitando uma orientação particular. Ele vai solicitar ingressar num grupo de pesquisa maior. Isso é muito interessante, porque aí o aluno não só vai desenvolver um trecho dessa grande pesquisa individualmente, mas vai ter contato com alunos de outros anos e até da pós-graduação. E quando você está fazendo contato com alguém que você já conhece, não é a primeira vez que você está se comunicando com aquela pessoa, aí você pode ser menos formal. Exemplo. Cara Ângela, agradeço novamente pela conversa que tivemos na semana passada a respeito de temas para meu PDPD. Optei pelo segundo tema que você sugeriu e envio em anexo o pré-projeto para sua análise. Atenciosamente, Lucas Pereira. Ora, ele já conversou com a professora Ângela, ela sugeriu 2 temas, ele escolheu qual ele quer fazer e ele já escreveu um pré-projeto. Quer dizer, ele já tem um conteúdo que a professora vai ler, vai fazer então a crítica, vai sugerir novas partes, nova bibliografia e ele sabe disso. Ou seja, ele conhece o método de pesquisa que envolve várias versões de um projeto. E quando você conhece alguém há muito tempo mesmo na universidade? Aí o tom é informal. Oi, Paula, você teria um tempinho para falarmos sobre meu projeto de doutorado? Abraços, Lucas Pereira. Ou só Lucas também, porque certamente ela sabe quem é o Lucas. Ele já está indo para o doutorado? Bom, aí a gente chega nos exemplos que dizem respeito a assuntos muito delicados, inclusive assuntos que podem estar remexendo com você, deixando você frustrado, irritado, com um sentimento de que algo injusto aconteceu. Isso vai ser resolvido, o problema vai ser analisado, nenhuma injustiça vai acontecer. E é muito importante que você assuma um tom calmo, sóbrio, controlado, justamente demonstrando que você sabe que o problema vai ser resolvido. E você não precisa exigir, não precisa colocar pontos de exclamação ou caixa alta. Erros acontecem e erros são resolvidos. Vamos a alguns exemplos. Oi, professor Carlos. Sou seu aluno da turma do noturno em sistemas fotovoltaicos isolados e notei que minha nota da prova 1 consta como F. No entanto, eu tirei A. Seria possível você verificar se houve algum engano? Atenciosamente, Lucas Pereira. Ora, ele sabe que houve um engano. Mas ele não chega falando, olha, houve um engano. Ele fala, seria possível você verificar novamente o lançamento da nota? Mesmo que ele não soubesse que tirou A, mesmo que ele apenas achasse que foi bem na prova e ficou surpreso com a nota F. Então ele poderia dizer, no entanto, eu saí da prova achando que fui bem. Seria possível verificar o que houve? O professor vai responder, principalmente por causa do tom correto, sóbrio.
Outro exemplo. Cara professora Paula, escrevo em nome da turma de Antropologia Filosófica para verificar a possibilidade de adiamento em uma semana na data de entrega do ensaio final. Agradecemos sua atenção e disponibilidade para discutir este assunto. Atenciosamente, Larissa. Aqui a Larissa escreve em nome da turma toda e ela agradece que a professora tire um tempo para discutir a possibilidade de adiar a data de entrega do trabalho. Outro assunto também um pouco frustrante, quando você tem que fazer várias correções em algum texto. E você não aguenta mais, você já mandou 4 versões e o professor retorna ao texto pedindo mudanças. Isso é muito comum. E olha como o aluno se endereçou ao professor. Olá, Paula, segue em anexo a 5ª versão do meu texto, incorporando as novas correções solicitadas. Abraços, Léo. O Léo tá feliz porque ele teve que escrever pela 5ª vez a mesma coisa? Provavelmente não, mas ele sabe que esse é o processo. Ele conteve a frustração e enviou a 5ª versão. Parabéns para o Léo. Vamos a 2 casos muito delicados, casos de plágio. Um mais sério, em que não foi citada a fonte do trecho copiado, e um outro um pouco menos sério, em que a aluna cometeu plágio porque não colocou o trecho entre aspas, copiado de uma referência, mas deu a referência. O plágio é a falta mais grave que um pesquisador, um aluno, pode cometer na universidade, no meio acadêmico. Esses 2 alunos, portanto, eles reconhecem que cometeram um erro. E no primeiro caso, ele explica por que ele cometeu o erro e ele nem discute a nota. Realmente ele cometeu esse erro. No segundo caso, a aluna citou a referência, apenas esqueceu das aspas. Então, ela escreve verificando se, ao invés de F, ela poderia ficar com um D, talvez? Vamos lá. Primeiro, caro professor Carlos, ao receber minha nota sobre o ensaio que escrevi a respeito da tecnologia 5G no Brasil, notei que recebi nota F por ter incorrido em plágio. De fato, citei 2 parágrafos do artigo de outro pesquisador, sem usar aspas e sem mencionar a referência ao artigo consultado. Gostaria de esclarecer que cometi o plágio devido à desatenção na hora de consultar meus fichamentos. Escrevo-lhe para garantir que isso não ocorrerá novamente e que espero não ter causado a impressão de que cometi um plágio proposital. Atenciosamente, Lucas Pereira. Por que o Lucas se dá o trabalho de escrever esse e-mail, sendo que ele vai continuar com F? Porque na academia, no ambiente acadêmico, é muito importante você manter boas relações e manter o respeito dos docentes por você. Salvaguardar o seu nome. Então, com esse e-mail, o professor Carlos não vai associar o nome do Lucas a uma pessoa que cometeu má fé, a uma pessoa desonesta. O Lucas deixa claro que o que aconteceu é que na hora que ele foi fichar o texto, ele não colocou a observação de que aquilo era retirado de um outro artigo. Então, ele achou, quando ele leu o fichamento dele, que ele tinha inventado aquilo. Portanto, quando você ficha um texto, é bom você escrever de onde você está tirando cada parte do texto e também no fichamento colocar entre aspas quando você está copiando algumas partes do texto. Vamos ao segundo caso, que é um caso de plágio um pouco menos sério. Cara professora Paula, sou sua estudante da turma de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Ao receber minha nota sobre o ensaio que escrevi a respeito do protocolo de Kyoto,
notei que recebi nota F por ter cometido plágio. Gostaria de esclarecer que apenas esqueci de colocar a frase em questão entre aspas, mas mencionei a referência ao artigo consultado. Entrei na UFABC há 6 meses e venho aprendendo muito sobre a ética da escrita acadêmica. Assim, reconhecendo minha responsabilidade pelo erro, mas afirmando que este lapso foi fruto de inexperiência e não de má fé, gostaria de saber se há a possibilidade de revisão da minha nota. Atenciosamente, Paloma Vieira. Ora, a Paloma, ela copiou uma parte de um outro artigo e colocou a referência à BNT logo depois daquela parte copiada. Mas ela não colocou as aspas. Bom, vai ficar a critério do professor relevar ou não essa falha. Paloma tentou. E quando você está enviando o seu trabalho de uma disciplina por e-mail? Bom, manda um recadinho. É muito rude enviar só um e-mail que tem um anexo, sem nenhum recadinho no corpo da mensagem. E esse recadinho pode até ter um comentário sobre a disciplina, sobre como foi fazer o trabalho, se foi difícil, qual parte que pareceu mais complicada, ou se as aulas estão indo muito bem, você quer aproveitar e fazer esse comentário, esse elogio. Quando é sincero, elogio é super bem-vindo. Primeiro exemplo. Bom dia, professor. Em anexo, envio o trabalho do meu grupo. Aproveito para agradecer pela última aula que transformou a discussão sobre a taxonomia das fanerógamas em um tema muito instigante. Atenciosamente, Paula. O segundo exemplo é um contato com um técnico administrativo da Prograde a respeito de uma matrícula excepcional. Caro Márcio, segue a autorização do professor Manuel de Barros e do coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades, autorizando que a Prograde faça minha matrícula excepcional na disciplina Temas e Problemas em Filosofia. Muito obrigada pela agilidade com que vocês resolveram esta questão. Abraços, Larissa. Ora, Larissa agradece, apesar de estar tudo já muito bem resolvido, Larissa deixa claro o quanto ela é grata ao Márcio por conseguir efetuar a matrícula dela. Esses foram alguns exemplos para vocês, principalmente, acertarem o tom das mensagens. Na tua estadia na UFABC, você vai escrever muitos e-mails. A gente espera que esses exemplos ajudem na comunicação acadêmica.